o Marlon do Fluminense. Revelado pelo Fluminense, foi para o Barcelona por empréstimo. E foi comprado. Lá foi emprestado ao Nice da França. E por lá jogou 27 partidas. Após a passagem pelo time francês, foi vendido ao Sassuolo da Itália, onde teve uma boa participação nos jogos do time. Depois, o Shakhtar Donetsk o comprou, mas ele não durou muito tempo por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então foi emprestado ao Monza da Itália, time que era de Silvio Berlusconi. Após rodar por esses times, retornou para o Fluminense em julho do ano passado. Ao todo, movimentou mais de 150 milhões de reais na Europa. Tem 28 anos, 1,82 m e é destro. Jogou 5 jogos na campanha do título da Libertadores, embora não tenha sido titular em nenhum. No total, foram 22 jogos pelo tricolor carioca em 2023. Em uma partida contra o Goiás, fez gol e mandou a torcida calar a boca, mas o gol foi anulado. Eu estava assistindo esse jogo, ele estava sendo muito cornetado pela torcida, porque tinha falhado no dos gols do Goiás. O Goiás abriu 2-0 lá no Rio de Janeiro, o Fluminense acabou virando. Aí ele fez o gol, mandou a torcida calar a boca, o gol foi anulado pelo VAR. Ponto de preocupação. Esse levantamento aqui foi feito por Hugo Santana. Em apenas uma temporada, disputou mais de 30 jogos, que foi em 2015, há 9 anos. Ao todo foram 39 partidas naquela temporada. Por conta de uma lesão, só disputou 2 jogos neste ano de 2024. Pedro Henrique, agora pode mudar aqui a imagem, tá? Agora sim, ó, Pedro Henrique. Jogou em apenas 2 clubes em toda a carreira, Corinthians e Atlético Paranaense. Tem 28 anos, 1,88 m e é destro também. Foi campeão brasileiro pelo Corinthians e da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Teve uma fratura no tornozelo que o deixou de fora por 7 meses. O contrato do jogador vai até dezembro deste ano. Em 24, jogou 3 partidas completas no Campeonato Paranaense. Já foi capitão do clube paranaense. Falando primeiro do Pedro Henrique, né, e um pouco das características do zagueiro. Primeiro que é um zagueiro assim de bom perfil, né, de boa estatura, de boa estampa, né, como a gente gosta de falar. É um zagueiro que, para a posição, eu considero um zagueiro até rápido, de boa mobilidade, um cara que tem facilidade de deslocamento. É um jogador que se destaca muito em duelo defensivo, é um cara muito firme para confronto, para situação de antecipação, para proteção ali no entrelinhas. É um cara muito agressivo, que ele aproxima rápido para essa situação de abordagem. Com bola, eu acho que a principal característica do Pedro Henrique é lançamento. É um cara que tem muita capacidade de fazer lançamento, bola nas costas da última linha, lançamento em diagonal, né, de um lado para o outro. Então, é um zagueiro que já é testado no futebol brasileiro, né? Apesar de ter passado só em 2 clubes, é um jogador que está aí disputando o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Então é um cara que vai muito nessa linha, né, de um zagueiro de boa mobilidade, boa capacidade defensiva, e que em construção ele não sei se ele agregaria tanto assim situações de construção sob pressão, mas é um cara que, se ele tiver espaço para jogar, ele consegue jogar e acrescenta nesse sentido. O Marlon, eu já acompanho o Marlon desde a época do Barcelona, né, desde a época que ele acabou indo para lá, não teve muita sequência assim no início de carreira na Europa, mas o Marlon tem uma situação curiosa, que assim, ele é um jogador que ele foi exposto a várias situações dentro da filosofia do jogo de posição, né? Um cara que trabalhou com o Luiz Henrique, recentemente trabalhou com o De Zerbi, que talvez seja a principal sensação da Premier League desde a temporada passada, né? Então, assim, é um cara que tem muito comportamento para esse jogo de construção, um cara que tem boa condução de bola, um cara que tem bom passe. De fato, ele precisa ter constância e começar a nivelar as suas atuações, né? O Marlon, até por essa questão de ter vindo para o Brasil, é um processo de adaptação. A gente fala muito da ideia do jogo do Fluminense, mas o Marlon, ele precisa de sequência para jogar. Eu acho que talvez seja até uma das causas, né, dessa negociação poder estar acontecendo, mas assim, é um zagueiro de bom perfil, de boa capacidade de construção, é um zagueiro que tem força, tem mobilidade. Eu acho que dentro da ideia do Bahia faz total sentido, é um jogador que agregaria bastante, mas de fato precisa ter constância para diminuir o nível das oscilações. Por exemplo, o Marlon, desde a temporada passada, ele tem oscilado muito de um jogo para o outro.
E aí isso independe da qualidade dele, né? É mais relacionado à sustentação de jogo, esse processo de adaptação, por exemplo, às vezes tem impacto no nível de concentração do atleta durante a partida, a chegada dele, num fato de já pegar um Fluminense meio que encaixado ali, numa ideia de jogo já consolidada, acabou atrapalhando nesse sentido. E aí, quando ele teve que se adaptar, muitos jogos que ele participou foi com o time reserva do Fluminense, enfim. Mas é um jogador que eu considero de muita qualidade, principalmente questão de construção, de entendimento de jogo. É um cara que as exposições dele durante a carreira colocou ele nessa condição. Se vocês até se interessarem, tem muito podcast aí que o Marlon fala sobre as coisas que ele aprendeu na Europa, questão de comportamento, de defensivo e ofensivo. Eu acho que é um cara que faz sentido diante da ideia de jogo também. Perfeito. Ivan chegou, daqui a pouco a gente vai dar uma boa tarde de Ivan, mas antes a análise de Luiz sobre esses dois possíveis nomes. Resolvem o problema da tão contestada zaga do Bahia, Luiz? Ou você se decepcionou com esses perfis? Que eu não acho que o problema nesse momento do Bahia, em relação à parte de fase defensiva, seja exatamente os zagueiros. Né? Eu não colocaria contratar zagueiros como prioridade nesse momento. Dito isso, eu assino embaixo em relação à análise de Pedro Henrique. Acho ele um bom zagueiro, acho ele um zagueiro que tem, no geral, mais qualidades do que os zagueiros que nós temos. Acho ele um pouco temeroso, às vezes, ali quando ele faz uma condução de bola, etc. Mas quando ele tem que lançar, quando ele tem que distribuir jogo, sobretudo passe rápido para as laterais, ele vai bem. Com esse passe mais afunilado pelo meio, um passe mais de construção, concordo com o Cleiton, assim, ele funciona mais nos lançamentos. Ele é um zagueiro que sempre me chamou atenção, por exemplo. Marlon do Fluminense, tá? Também sempre me chamou atenção. Agora, a casa com o jogo do Bahia, agora, assim, ele tem uns problemas que, na minha opinião, são problemas que a gente tem reclamado em relação ao atual time. Tá? Ele é rápido, sim. Ele constrói bem, sim. Assim, a recuperação dele é boa. Mas assim, eu não acho que a velocidade dele seja tão boa. Eu não acho que o jogo físico dele seja tão bom. Tá? E assim, se o Bahia tem que trazer um zagueiro, cara, tem que trazer um zagueiro de jogo físico bom. E aí tem que trazer um pacote mais completo, né? Por exemplo, hoje Marlon estaria mais ali para Canu do que comparando as características do zagueiro em relação aos demais. Mas de fato, assim, ele tem muita qualidade para sair com a bola, né? Ele tem uma velocidade, recuperação, sobretudo recuperação, sabe? A gente fala tanto da velocidade de David Duarte. David Duarte não tem recuperação, por exemplo, e ele tem recuperação, mas ele é um zagueiro, na minha opinião, baixo e que não trabalha muito o jogo físico, tá? Marlon deve ter o quê? 1,80 m, por aí, tá? Não trabalha muito o jogo físico. Entre os dois eu traria Pedro Henrique com certeza, na minha opinião. Mas assim, é muito do que o treinador vislumbra em relação ao restante da temporada. Se hoje o elo mais frágil do Bahia é Canu, então faz sentido colocar qualificar, né? Mas se o elo mais frágil para o treinador não é Canu, e aí? Como é que a gente vai inchar mais ainda o time de zagueiros? Eu iria mais de Pedro Henrique do que de Marlon nesse momento. Pobre Marcos Vitor. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Quebra! Eu quero like, eu quero like, eu quero